casado com a pastora Vivian Ribeiro, pai de 2 filhas, é pastor na Igreja da Cidade, em São José dos Campos, líder da rede de igrejas da cidade, teólogo, escritor, professor do IC College e autor de vários livros. São mais de 30 anos de ministério, inspirando milhares de famílias através do discipulado e do amor de Cristo. Seja muito bem-vindo entre nós, pastor Fabiano Ribeiro. Eu sou Fabiano, como você viu no vídeo aí, e sou casado com a Vivian, tenho 2 filhas já casadas. Uma casou com um mineiro, né, de BH, cruzeirense, né. São lutas na vida, né, que acontecem. Mas ele é uma bênção, é uma bênção. E as 2 casaram em 1 ano e meio, né? Por isso que eu envelheci um pouquinho, Tamar. Obrigado demais, pastores. Obrigado, viu? Pela oportunidade de estar aqui. Gente, eu não sabia que eu ia encontrar segunda-feira à noite. Hoje é segunda-feira. Um monte de narniano, gente. Meu Deus, aleluia. Tá forte demais. E eu quero passar um vídeo. Alguns conhecem a nossa igreja, mas eu queria passar um vídeo sobre a nossa igreja. E logicamente, se o seu pastor me trouxe aqui, é porque ele nos conhece, para que haja algo abençoador na sua vida, como ovelha desse aprisco. Mas eu queria apresentar um pouquinho da igreja da cidade, a igreja que eu faço parte há 51 anos, que é a minha idade. Nunca fui de outra igreja, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou mais ou menos como se fosse um mico-leão dourado, assim, tá ligado? Nunca saiu da igreja. Foi apresentado como bebê, estou até hoje na mesma igreja. É possível, queridos. É possível. Aleluia. Vamos lá, por favor. Essa é minha igreja, uma igreja bíblica, viva, saudável, relacional, humana e espiritual. Uma comunidade que cresce, transforma e reparte o amor de Deus dia após dia, sem parar, com todas as pessoas. Uma igreja família que busca a realidade do céu para repartir na terra, que procura ser profética, apostólica e pastoral todos os dias. Cumprindo o grande mandamento de Jesus: amar, a grande compaixão, sentir a dor do outro. E a grande comissão de Jesus: ir e levar o evangelho a todos. Uma igreja grande e forte, como um farol que brilha longe e possui uma base local sólida, sendo uma luz da cidade para as nações. Uma grande igreja que ama a Deus, cuida das pessoas, serve por meio dos múltiplos ministérios, pastoreia e discipula uns aos outros por meio dos grupos de pastoreio nos lares. Foi aqui que eu aprendi a viver o discipulado de uma rede de cuidado saudável, com verdade e amor, onde cada um celebra a sua restauração em Jesus, um dia de cada vez. Aqui, passei a ler mais a Bíblia, ler devocionais bíblicos e a cada dia ser desafiado a viver como Jesus. Somos uma igreja profética que anseia pelo mover sobrenatural de Deus. Uma comunidade pastoral que cuida com amor e intencionalidade. E apostólica que rompe barreiras e nos lança com ousadia a missão de transformar realidades. A minha igreja vai muito além das 4 paredes. Somos uma igreja no online, próxima daqueles que, por diferentes motivos, não podem estar fisicamente presentes, mas permanecem conectados, cuidados, discipulados e alcançados pelo mesmo amor e pela mesma verdade. Eu faço parte de uma igreja família que carrega um senso profundo de responsabilidade e mudança social. Somos agentes de resgate, reconciliação, educação, integração e transformação, servindo a todos e sendo instrumento de cura e alegria. Nessa casa, cada geração é valorizada, capacitada e inspirada a servir com
seus dons e ministérios. Da infância aos diamantes, com atenção intencional às famílias com necessidades especiais. Cada um encontra a oportunidade de viver seu chamado. Foi aqui que descobri que a igreja não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida para servir e amar o próximo, assim como Jesus. Porque o nosso fundamento não está na perfeição humana, mas no processo de ver Cristo formado em cada um de nós. Onde juntos celebramos todos os dias cada pessoa comum chegar, ser batizada e se tornar um discípulo extraordinário de Jesus. Aqui vejo filhos e filhas como flechas, sendo enviados aos seus destinos proféticos, e a cada dia novas igrejas sendo plantadas. Porque o avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando ele se espalha pelo mundo. Eu fui encontrado pelo amor de Deus e nesta casa vivi essa transformação. A igreja da cidade é muito mais do que um lugar para frequentar. Aqui encontrei uma família para pertencer. Essa é a nossa igreja e a gente tem aprendido muito olhando para a obra de Deus em toda a terra. E o pastor Carlito, o nosso líder, ele disse lá atrás, quando ele chegou nós éramos 600 pessoas. E ele disse, nós vamos cuidar dos pastores que nós conhecemos, independente de denominação, de geografia e das igrejas. Queremos servir as igrejas além da nossa e tem sido assim. Abra sua Bíblia em Lucas 9 e vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus nesta noite. A partir do verso 28. A transfiguração. Diz o texto da palavra de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. As suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens, vai imaginando a cena, que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus, os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo, não sabia mesmo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz do Pai, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Deve ter sido difícil, né? Isso. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. E logo em seguida, é a cura e a libertação de um menino endemoniado. E que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Amém? Pode sentar. Eu quero entrar nesse texto na perspectiva
Texto conhecido na perspectiva de liderança. A sugestão para isso é clara. Jesus, ele chama o trio que seria a base da liderança da igreja. Uma hora, nas narrativas do Evangelho, os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar. E olha que interessante, Jesus não provocou o assunto, Jesus orava. Deixa eu já dar a primeira aqui, no amor. A verdadeira espiritualidade não é a anunciada, é a percebida. A verdadeira espiritualidade não é a anunciada, é a percebida. Quem está cheio, cheio está, e isso é perceptível. Você não precisa de nenhum artifício externo para demonstrar que você está cheio. Porque quem está cheio, está. A verdadeira espiritualidade não é anunciada, é a percebida. Então eles perceberam que Jesus tinha algo especial na sua espiritualidade. E eles associaram que devia ser também porque ele orava. Ora ele dormia mais tarde porque estava orando. Ora ele acordava mais cedo para orar. Eles perceberam que possivelmente isso tinha a ver com oração. Então a vida de oração de Jesus na prática, olha, o que tem gente que fala de oração e não ora, é impressionante. Intercessor que está no ministério de intercessão e não ora. Só ora quando tem um estímulo coletivo. Mas tudo começa no secreto. O resultado será no público. Eu não pego o microfone para me sentir cheio. Se eu cheguei até aqui, peguei o microfone, nessa igreja séria, é porque, eventualmente, eu devo estar. O altar não é para produzir um efeito de enchimento. O altar é para você, cheio, derramar. Ah, quando eu ministro, eu me sinto cheio. Não, tudo bem, mas você já vem cheio. Você não chegou cheio aqui? Como é que você já veio no carro? Chorar, já tocando ali aquela música. Se você trouxer lenha para o culto, vai demorar para pegar fogo. Você tem que trazer fogo. Fogo com fogo, incêndio desequilibrado. Aleluia, aleluia. Você tem que chegar e não escolher lugar. Quem escolhe o lugar para você é o Espírito Santo. Entende? Porque o seu objetivo é queimar pelo menos toda a fileira. Aleluia. Aleluia. Você está ali, adorando a Deus, sendo ministrado aqui. Senhor, queima do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Aleluia. Aleluia. Eles viram a espiritualidade de Jesus, perceberam que tinha a ver com oração. Aí Jesus ensina um conteúdo. É a oração do Pai Nosso. É um conteúdo. Então, orem dentro desse escopo aqui. Mas aqui, no Monte da Transfiguração, é mais ou menos assim. Jesus dizendo assim, deixa eu abrir um pouquinho do meu secreto para vocês. Deixa eu abrir um pouquinho da porta do meu secreto. Mateus 6, e o seu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui, para você líder em especial. Quando a escassez aumenta e a frustração no ministério toma conta, pode ser porque houve uma diminuição da atmosfera do secreto. Começou murmuração, diminuiu chapação. Começou a crítica, diminuiu profecia. Começou a divisão, diminuiu a mesa da comunhão, que é a mesa da presença. Já estou misturando tudo aqui, mas vai chegar lá no objetivo. Deixa eu dizer uma coisa. Discipulado não é só ouvir alguém, prestar contas da sua vida. Discipulado é compartilhar
unção. Porque ninguém aguenta toda semana ficar prestando contas da vida. Porque se eu prestei contas da minha vida essa semana, em nome de Jesus, eu melhorei para a próxima semana. Então tem que ter outra pauta também, outras pautas. Paulo disse assim, olha, para os cristãos em Roma. Imagina só, Nero e tudo mais. Aquela pressão gigantesca. Paulo escreve e diz assim, não vejo a hora de encontrá-los a fim de compartilhar um dom. Agora eu vou pegar o pessoal da religiosidade, que não tem ninguém aqui nessa igreja. Sabe o que acontece? A gente quer a teologia de Paulo e não a chapação dele. Tem 3 ou 4 que sempre dizem amém nessa hora. Mas tudo bem, não depende do seu amém não, mas é forte. Quem que foi para o terceiro céu? O maior teólogo da Bíblia. Isso. Tem um monte de crente assim, dimineutro, cabeção sem coração. É o fiscal do céu na terra. Se torcer não sai nada. Não sai unção. Jesus abre a intimidade dele para repartir a unção do secreto com aqueles que seriam a base da igreja. Não promova líderes que não queimam no secreto. Porque se tiver secreto vai ter caráter. O resto, treinamento e boa vontade resolve. Porque a especialidade da igreja é a presença de Deus. Esse é o nosso negócio. Aleluia! Aleluia! Em Números, a gente vê Moisés cansado. Diga assim, Moisés estava cansado. Queridos, na hora que nós estávamos adorando aqui, eu vi claramente Deus me dizer, eu estou inaugurando novas fileiras de liderança nessa casa. Depois foi cantando, foi ficando mais forte. Os dois estavam cheios, a banda também indo para cima. Eu vi flechas incendiadas sendo enviadas para a expansão do reino e desta casa. Esta casa não vai mudar de endereço, ela vai mudar de patente. Vai mudar muita coisa. Toda mudança geográfica arrasta uma mudança espiritual. Vocês não chegarão os mesmos lá. Preparem-se. Aleluia. Aleluia. Para chegar lá, não é questão de dinheiro, é questão de quebrantamento. É questão de busca espiritual. Quanto mais vocês descerem, mais o céu descerá. Essa nova sede já existe na realidade espiritual. Já existe. O projeto arquitetônico já está lá no céu. Vai descer o prédio inteiro. Toracalamanas. Aleluia. Porque fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos puxar esse prédio. Meu Deus. A conta já está paga, pastor. Já senti aqui, ó. Está paga. Está paga. Doutorá, calama. Ei, acolamaçoquena. Ei, quena suiará. Micolabaxecalaianás. Ei, aleluia. Eu vejo um prédio enrolado com uma fita vermelha, pronto para a inauguração. Rebacai, Sonai. Ei, fila para entrar na casa do Senhor. Fila para entrar na nova casa de oração. Rebacai. Eu vejo o ministério infantil lá, Calabaxê, todo equipado. Ei, Tonai, Serahás. Haverá fila de voluntários querendo ajudar no ministério infantil. Ei! Aleluia!
Guarde isso, as crianças são as guardiãs do sobrenatural. As crianças são as guardiãs do sobrenatural. Por isso que elas são tão perseguidas. As mulheres são perseguidas, mas as crianças são mais. Há 25 anos atrás eu fui o primeiro pastor de crianças na história da nossa igreja. 10 anos depois Deus me falou, já não era mais pastor de crianças. As crianças me empurraram para o meu destino, porque eu nunca usei o ministério infantil para me promover. Basicamente eu sou hoje o que acontecia lá. Deus me falou, Fabiano, você começou no ministério infantil, porque elas ungiram seu ministério profético. Porque eu quero que você flua no profético com o coração de uma criança. Jesus abre o seu secreto para os 3. Os 3 improváveis dos improváveis. Dos 12 trapalhões, os 3. Lembra dos trapalhões? Os 12. Os 3 eram ainda mais improváveis. Se eles eram pescadores, já com uma idade avançada, significa que eles reprovaram na escola rabínica. E quando eles não conseguiam continuar na escola rabínica, os homens voltavam para a profissão dos seus pais. Tanto é que se você pegar no koiné, grego, que não é falado hoje, que onde o Novo Testamento for escrito, você percebe que as cartas de Pedro têm uma limitação gramatical. O senhor conhece aqui, tem um mestre aqui. Ele não escrevia eloquentemente como Paulo. Mas Deus, Ele quis fazer assim e geralmente é assim que Ele faz. Quando um provável diz não, Ele promove um improvável. Porque o improvável, quando entende que é, para de perguntar e confia. O provável pergunta infinitamente e não sai do lugar. Mas por quê? Eu não sei o quê. Então, querido, não adianta. Só diga sim. Ele chama os 3. E Jesus está dizendo para os 3: eu quero inaugurar um novo nível de secreto na vida de vocês. Vão parar de brincar de espiritualidade, vocês 3. Vocês estão andando comigo um tempo já. Vocês vão ver agora o que é intimidade com Deus, com o Pai. Só vem Moisés, Elias. Tipo assim, a Bíblia se reúne, né? Basicamente é isso. Moisés representando a lei, Elias o profetão, o Pai fala, Deus está ali, a base da igreja futura e Jesus. O que é isso, gente? Aqui é célula, o que é o nome? Que célula, hein? Que célula, hein? Jesus está dizendo, no meu secreto, há palavra e há sobrenatural. A palavra é representada por Elias, por Moisés, e o sobrenatural é representado por Elias. Quando diz que o Senhor estava conversando com o profeta Elias e com Moisés sobre a sua partida, no original o verbo partir ali é êxodos. É a mesma expressão quando Moisés tira, e aí é o nome até de um livro, o povo do Egito. E o próprio Elias também tem uma unção do Êxodos, quando ele tira Israel da idolatria. Então Jesus seria o próximo, mas seria algo definitivo. Pedro não sabia o que dizia, não sabia mesmo.
Ele quer fazer uma tenda e colocar a lei e o profeta e Jesus. Não dá. Ele é maior. Não dá, né, Pedro? De novo uma ideia errada, Pedro. Quem se identifica com o Pedro aqui? É bom demais. Pedro tem que ser abraçado no céu, levantar, jogado para cima. Pedro é demais. Pedro tem hora que acerta, mas tem hora que erra. O gol está aqui. Ele já está meio grogue de sono. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa. Se na espiritualidade a gente perder Jesus, a gente começa a experimentar uma outra coisa. Todo Shekinah, né, vamos falar na nossa linguagem, todo Shalamaia tem que apontar para Jesus. A gente não tem que sair mais se sentindo melhor, isso também. Mas, em especial, nessa experiência que eu tive no secreto, a vida de Jesus se expandiu mais na minha vida. Eu o conheci mais. Esse é o ponto. Então, quero trazer aqui, para ser intencional no seu relacionamento com Deus, em primeiro, pessoal do multimídia, tipo, vai acabar o tempo e o pastor não vai falar um ponto, mas eu consegui. Primeiro, aceite os convites do Espírito Santo para aumentar sua conexão espiritual. Líder, entenda isso. Jesus estava levando a sua liderança para ter um tempo de intimidade. Ele fez o convite. Aleluia. A partir de hoje, o Espírito Santo convidará você frequentemente para novos níveis de intimidade. E quando você responde sim, o convite surge novamente. Porque a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito, revelando que ele é uma pessoa, e nós não devemos extinguir o Espírito, ou interromper o seu fluxo. Então, quanto mais a gente diz sim em relação aos convites dele, mais a gente se aprofunda. Gente, ó, só está liberado nessa igreja aqui um tipo de vício. É o vício em Deus. Entendeu? O pessoal fala, pastor, você usou droga? Rapaz, eu não usei não. Eu não usei não. Nunca fumei um baseado, nunca cheguei bêbado, casei virgem. Mas assim, quando o Espírito Santo me possuiu, com 15 anos de idade, apesar de ser de uma igreja tradicional na época, ele se apresentou para mim no meu quarto. 4 horas eu fiquei pulando, falando em línguas. Menino. Gente, minha vida, no outro dia, passou a ser diferente. Até de chocolate a gente enjoa, mas de Jesus, do Espírito Santo, que isso? Tem carinha aí que a gente olha. E aí, guerreiro? Como está a fé? Sabe aquela carinha de gol contra? Sempre carinha amarela, deserto. Gente, a gente não é nômade, não. Beduíno para morar no deserto, tudo é deserto. É o deserto. Não, deserto tem dia e hora para acabar. Começa e acaba. E você cresce no conhecimento de Jesus. E você é transformado, porque a nossa vida é de glória em glória, queridos. Gente, é uma chapação atrás da outra. Aleluia, aleluia. Uma vez minhas filhas juniores chamaram a minha esposa, olha o papo das duas. Mãe, tem que dar uma seguradinha no pai. O pai, mãe, não tem outra palavra, o pai é doido. Eu só ouvindo. O pai vai lá nos juniores pregar. Ele começa a orar por todo mundo. Daqui a pouco ele está caindo no chão, ele mesmo coloca a mão na cabeça dele. Mãe, os juniores ficam dando risada da nossa cara. O seu pai é maluco. Minha esposa disse para elas, eu conheci ele assim. Ele sempre foi assim. Eu não estou enganado em nada, não. Os anos passaram. Aí quando a Raquel foi casar com o Elton, a Raquel me chamou e disse assim, a outra vez junto. Giovana, pai, a gente quer pedir uma coisa para o Senhor. Não permita que as nossas mesas
se transformem em mesas tradicionalistas. E que os nossos maridos nunca deixem de queimar. Eu falei, meu sonho. Encontro com eles aí, querido. Antes de perguntar, está tratando bem minha filha? Eu pergunto, está queimando? Não quero saber do resultado, tudo isso é importante. Eu quero saber se o coração... Aleluia! Aleluia! Sabe por que você não queima constantemente? Porque talvez você não resolveu a sua identidade. Quem não sabe quem é, não consegue se lançar nos braços do Pai. E o Pai requer o quê? Intimidade. Nós vimos aqui no texto. Então, 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Não terceirize a oração. Se depender de mim, Tamar, eu vou aposentar as irmãs de coque. Eu vou fazer minha parte. Só a irmã que ora, gente. Tem um monte de gente aí, ó, e não está nada errado, que tem uma irmã de oração aí no WhatsApp aí. Olha o desespero. Bateu, irmã. E às vezes não leva, agora na Páscoa, um ovo para a irmã. Explora os profetas ainda. Tem mamão ainda. As irmãs parecem, às vezes, até de cartomantes. Misericórdia. Usando as irmãs. Elas estão pagando o preço ali. Gente, ninguém na igreja, na minha igreja, 30 mil membros, vai orar mais do que eu. É o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo. Os jovens, né? E chegam, pastor, estou queimando. Eu falo, estou incendiado. Estou incendiado. Ele fala, nossa, pastor, que isso? Você vai queimar mais do que eu, não, querido. Vai empatar. Vai empatar. Pastor, tinha uma experiência, também tive. Vão chapar. Um sopra no outro e cai os dois. Aí. Não, que isso? Os filhos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Todas as faixas etárias incendiadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tem pastor que é preguiçoso, me desculpa. Vigília jovem, evangelismo explosivo jovem. E você, tio, você está fazendo o quê? Quem carrega a aca? Então eu vou mudar um negócio, vou contar um segredo aqui. Vou mudar um negócio na nossa igreja. Domingo à tarde o pastor não vai dormir mais. Nós vamos sair para evangelizar igual antigamente. Só os pastores falaram amém aqui. Aleluia. 2. Tem mais pastor aqui. Só os líderes falaram amém. Tem uns aqui com a lágrima. Vamos sair para a rua. Agora que nós somos tudo equipado, palavra de conhecimento, unção para cura. A gente aprendeu um monte de coisa. Nós somos tudo mutante agora. Vamos sair para a rua. Sai para a rua. Nossa, deixa eu ver quanto foi a frequência na minha igreja. Ei, sai para buscar. Ensina a igreja. Já pensou o movimento no mundo? Sei lá se eu estou começando um negócio. De novo a igreja nas tardes, nas ruas. O domingão é do Senhor, gente. Não é para encher a barriga de macarrão e ficar sonhando com o inimigo, não. É, irmã. Estamos juntos? Segundo, nutra. Não, fui pro terceiro. Segundo, reencontre o poder da oração. Enquanto orava, eu destaquei isso na leitura. A aparência do seu rosto se transformou. É a mesma palavra lá para metamorfose. Está vendo? Tem coisas que só a presença faz. Gente, entenda isso. Eu estou desde o útero da minha mãe nesse negócio de igreja, graças a Deus por isso. Tem coisas que só a presença de Deus faz. Só a presença de Deus. Respeito terapia, respeito tudo. Tem coisas que só a presença de Deus faz. Qualquer tipo de ferramenta, tudo é importante. Mas tem coisas que só a presença de Deus.
quando aquele nardo, o que estava no nardo, quando aquele nardo foi rompido, aquele vaso foi rompido de alabastro, quando aquele perfume caiu ali, nos pés de Jesus, na verdade, quando aquilo é quebrado, é o coração da mulher, é como se fosse um ato profético. Ela estava sendo quebrada, ela estava sendo derramada nos pés de Jesus. E quando o cheiro daquele perfume, ele sobe, aquela mulher recebe uma ministração na alma dela. Vá em paz. Aleluia. Aleluia. Tem coisas que só, por isso que o diabo não quer que você esteja na presença. Se a gente fizer uma enquete aqui, alguns vão dizer, faz tempo que eu não escuto a Deus. Primeiro o quê? Né? O seu pastor aqui é mestre. Primeiro o quê? Ouvir a voz de Deus está a uma distância de você abrir a Bíblia. Chatinho, mas eu tenho que dizer isso. É a principal forma de Deus falar com a gente. Mas tem um negócio. É o único livro que para ser entendido, compreendido e crido, precisa a presença do autor. Aleluia. Abre a Bíblia. Não é que Deus se silenciou, é que Ele quer te treinar para aprender a ouvir a Ele da principal forma como Ele fala. Meu Deus. Deu para ouvir um mosquito agora. É chato. Na oração, Jesus foi transfigurado. Jesus foi transfigurado por diversos motivos. É como se fosse um vislumbre da glória futura. Inclusive que o aguardava. Porque ele só conseguiu ir para a cruz também por causa daquela experiência. A gente só conseguirá passar pelos desertos, bem, na medida da transfiguração de cada um. Porque a transfiguração não é só uma chapação, é uma transformação e um encorajamento para aquilo que virá. Pedro não estava entendendo nada. O assunto de Moisés e Elias, Jesus era sobre a saída dele, a despedida dele, que envolveria passar pela cruz. A cruz era a pauta. Quando nós experimentamos a Deus e o seu poder, estamos preparados para a pauta do nosso destino, que envolve também lutas. Vocês não têm noção o que nós passamos para chegar onde nós chegamos hoje, como igreja. As pessoas perguntam, pastor Carlinhos deve ser um CEO. Então, começou já na carnalidade, já tenho preguiça de responder. Sabe por quê? O religioso se escandaliza quando algo grande não nasceu apoiado em recursos humanos. Tem tudo a ver com Deus. A W. Tozer disse o seguinte: o nosso Deus antecede. Tudo começa antes dele. E quando a gente diz sim, a gente entra naquilo que ele quer fazer. Esses dias eu vi o Elton pregando, meu genro, ele falou um negócio fortíssimo, para a idade dele, inclusive. Ele disse, ei, pregando não, fazendo um vídeo. Ei, pare de ficar olhando para o seu umbigo. O reino é muito maior. Busque o seu lugar ao sol no reino e se contente com o coletivo. Um jovem falando isso, hein? Palestrou. O reino é coletivo. O seu futuro não é medicina, o seu futuro é ficar mais crente. Quem sabe é para entregar a medicina hoje, fazer qualquer outra coisa para continuar crente. Porque você mesmo sabe que se for para lá, você vai dar conta. É melhor entrar num fiéis de 15 mil anos, porque você não vai conseguir ir para uma federal. Porque você já sempre foi meio pezinho aqui e lá fora.
Porque hoje, ir para uma faculdade estadual e federal é como se fosse um envio missionário para um país que persegue cristãos. Tem que ungir e enviar. Minha filha fez federal. Ela estudou o tempo todo nos nossos colégios lá. Ela dizia, eu quero sair da bolha. Eu falei, deixa ela. Um dia eu quero sair da bolha. Aí passou em duas. Uma eu falei, filha, essa você não vai. Não, meu sonho, não vai. Para essa aí, descarta. Parabéns, você conseguiu passar nela, mas você não vai não. Menino tem 1,50 m, não dá conta não, gente. Fora isso, fora um toco. Ia ter que pôr no Krav Maga, no Muay Thai, né? Você não dá conta não. Aí foi na outra, perto da nossa cidade. Deu uma semana, falou, pai, não dá para mim. Você não falou, não reclamou da bolha? Deixa eu te dizer, a bolha te preparou. Eu te envio, filha, como ovelha no meio de lobos. Todo dia que você voltar, nós vamos ungir você. Pai, é muito difícil. Qual foi a estratégia dela? Liderar a sala. Daí falaram, você não mora aqui na cidade, você não pode liderar. Ela falou, eu posso ser a vice? Na formatura dela, para a glória de Deus, que a menina sofreu muito, tá? Os PhDs que estavam lá para avaliar o TCC dela disseram, aonde está o seu clã, Raquel? Ela apontou a gente lá. São aqueles ali. A Raquel não está se formando só. Ela melhorou o curso. E um disse para ela, um cara totalmente secularizado, pós-doc, disse assim, Raquel, olhe para mim, antes de falar do seu trabalho, olhe para mim. Estou sentindo um negócio aqui que eu tenho que te falar, olha. Você pode escolher o que quiser para ser na vida, porque você tem base. Agora, chega! Eu vou falar, esses dias eu falei isso, fizeram um corte, vieram para cima de mim, mas eu vou falar aqui. O seu filho está no 3º ano do médio, aí você tira ele da célula, de tudo que é discipulado, para se preparar para entrar na faculdade. Não vai dar certo, querido. Não vai dar certo. Mas se ele não passar, os filhos são herança do Senhor. Ou você não quer encontrar seu filho no céu? Tem um monte de gente que formou médico e eles não estão no céu. Infelizmente. Agora, se tiver que ser médico, seja um Shekinah, como eu tenho uns 4, 5 amigos que cresceram comigo, são médicos extraordinários. São cheios do poder de Deus, nunca se desviaram. Na faculdade fizeram diferença. Mas raiz a partir do secreto. 3º, nutra seu espírito com a palavra e com experiências sobrenaturais. Falei disso. Apareceram 2 homens que conversavam com Jesus. Um representava a palavra e o outro o sobrenatural. Diga assim, eu quero a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo veio tentar Jesus estava com fome. O diabo é um desgranhento meu, né, gente? Né? Tem o pessoal da teologia aberta aí que quase que o diabo vai se converter, não vai não. O diabo é um cão chupando manga. Ele odeia a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Imagine agora que a gente é selado com o Espírito Santo. Se depender de nós, o diabo não sai do terapeuta. Nós somos crentes com força. Ele tinha acabado de ouvir Jesus no batismo dele, que ele era um filho amado, que dava prazer para o Pai. Aí o diabo vem, se você é filho de... Olha só, olha o capeta. A guerra de narrativa, gente, espiritual não é direita e esquerda, não. É uma coisa mais profunda. É a voz da paternidade contra a voz da orfandade. E você tem que escolher, líder, qual voz vai interferir na sua atmosfera. Ah, eu lidero tanto, as pessoas não reconhecem. Antes de fazer o que você faz, você é filho. Você só faz o que você faz porque você está numa família, você é filho membro e tem que fazer a sua parte. Você não faz para ganhar elogio, você faz porque é filho e cuida da família do pai. Vamos parar de ser cristão mimimi também. Ah, pastor, não vou servir mais.
É tão difícil. Bem-vindo ao planeta Terra. Planeta Terra. Em nome de Jesus, você não vai fugir mais de liderança. Você está sendo trazido para as fileiras da frente. Há uma recompensa para quem anda nas fileiras da frente. Aleluia. Eu estava forte. Eu estava ali no hotel, ali, Deus me falou, Fabiano, viu como é que é o seu líder espiritual? Eu falei, como? Ele já te deu um destino. Cuidar das igrejas plantadas. E tipo assim, Fabiano, você vai fazer isso para sempre. Tipo assim, eu não tenho aposentadoria, não. Eu não vou jubilar nunca. Aquele redário, você não vai ter. Agora tem gente que acha que vai ter redário no céu, gente. Não vai ter redário no céu. A única coisa que a gente não vai fazer no céu é missões. O resto nós vamos fazer é serviço. Nós vamos conhecer mais a Deus, vai ter escolinha. Aleluia. Aleluia. Insondáveis riquezas de Cristo. Quem lê o livro que eu escrevi, Queimando no Secreto, todo mundo chapa nisso aí. Pastor, como você tirou essa aí? Veio do céu. Na minha opinião, né, também. Por que os anjos dizem de eternidade a eternidade? Santo, santo, santo. Então estão lá. Santo, quando eles falam santo, Deus se revela de uma forma que eles nunca tinham visto. Eles dizem, santo é uma perplexidade. Porque eles viram uma faceta de Deus que eles não conheciam. Daí eles veem outra, eles, santo! Aí outra, santo! Outra, santo, 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 aleluia! Quem está recebendo algo aqui? Em quarto, para ter uma vida no secreto, de intencionalidade na busca por Deus, supere todas as distrações e desafios na busca por Deus. Semana passada eu estava lá no México. Aí um pastor de Guadalajara, tem 8 milhões de habitantes em Guadalajara, e o México também tem avivamento ali, graças a Deus. Mas é um país que sofre muito, vocês sabem por quê. E ele falou, olha, eu quero levar vocês, gente, tinha acabado de ficar o dia inteiro dando palestra, pregando e tal. Quero levar vocês no lugar que eu oro. Eu, ingenuamente, com tênis normal, e o pastor da nossa igreja, que é mexicano também, eu depois falei, rapaz, sei que é mexicano, tem que entender os mexicanos. Onde nós estamos aqui? Rapaz, o pastor começou a subir. Eu falei, que eu não vou morrer. Eu falei para o mexicano, rapaz, eu não estou preparado para isso não. E você percebeu? Foi um golpe. Ele está com tênis de andar. E nós aqui. Rapaz, ele subiu. Ele falou, é daqui que eu oro para o Guadalajara. Você acha que foi fácil os discípulos subindo no monte para orar? O que Jesus estava dizendo também para eles? Há uma dificuldade a ser superada para ter uma vida de oração, para separar um tempo de oração. Como eu coloquei aqui, distrações e desafios, e você precisa superar. Eles caíram ali, quando já estavam lá em cima, no sono. Quantas vezes você começou a orar, acordou no outro dia? Quem já passou por isso? Não tem nada de errado não, pelo menos você foi. Ei, o linguarudo que não, né? Não foi. Que deu risada de você, foi. Você foi. Deixa eu dizer uma coisa, continue indo. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Está pronto. Tem um dia que o seu olhinho vai estar lá assim, ó. Vai falar, hora de acordar tal. Não é a glória de Deus ali. Eu tenho tanta experiência. Tanta. Você fala, meu Deus, não é um negócio só. Né? Porque também acontece isso. Tem coisas no seu secreto que é para outras pessoas também perceberem. E tem coisas que é só entre você e Deus. Mas o efeito todos sensíveis perceberão. Vence a distração, querido. Pega hoje lá, aquele quartinho de bagunça que você tem lá, limpa lá, e diz, hoje esse quarto passará a ser o quarto de guerra, de oração. Tem uma poltrona de oração, um tapetinho de oração. Marque ali o seu encontro com Deus na sua casa para levantar um altar de adoração na sua casa. E você tem que vencer o sono. Paulo diz, né, desperta tu que dormes.
levanta-te dentre os mortos. Querido, em nome de Jesus, se você é líder e seu coração está ressequido, não está mais. Eu creio naquilo que Deus está fazendo nessa noite. Somos movidos pela presença. Tudo é a partir dela. Quinto, reafirme sua identidade de filho e desfrute dos banquetes do céu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho. Aleluia. Aleluia. Você é? Diga assim: antes do envio, vem a identidade. Quando Jesus escuta que é um filho amado, ele vai para o deserto guiado pelo Espírito, sofre as tentações, vence as tentações, supera qualquer tipo de orfandade e começa o seu ministério. Um órfão não pode gerar filhos, um órfão gera um semelhante a si mesmo. Tem muitos líderes nas plataformas, nas mesas, órfão. Como está o relacionamento com a sua família biológica? Pai, mãe, irmãos. Eu tenho experiência difícil com pai, com mãe e com os irmãos. Com irmãos. Eu falo: Senhor, por que tudo aconteceu? Tive que superar tudo, porque senão eu não estaria aqui. Porque os embates familiares não resolvidos refletirão na nossa espiritualidade inevitavelmente. E por último, desenvolva um coração obediente, porque o secreto é um lugar de ajustes também. Não existe como você ir para níveis mais profundos se a vida de Jesus não se expandir na sua. Dallas Willard, um especialista em discipulado, disse: temos a nossa conversão, que é para a salvação, e depois no processo da jornada espiritual, teremos novas, em relação à rendição a cada área da nossa vida a Cristo Jesus. Pastor, eu queria mais da glória de Deus. Você ainda continua namorando e se prostituindo. Eu queria mais da glória de Deus. Se você ainda não conseguiu eleger Deus como a sua fonte de provisão, você ainda sofre pela questão financeira, você não consegue entender a disciplina espiritual do dar. Pastor, eu quero mais da glória de Deus na minha vida. Quando você iniciou a sua jornada, Deus enviou tudo sem requerer nada. Mas agora precisa ser intencional. Tem que ter uma contrapartida. Você abre os compartimentos, os novos acessos, através de santidade. Porque Ele é santo. Santo. Um dia eu atendi um cara, ele falou assim: pastor, ele ficou com raiva de mim, porque estava batendo na mesma tecla sempre. Ele falou: e quando foi a última vez que você pecou então? Eu disse para ele assim: eu não lembro. Ele ficou chocado. Eu disse: está vendo? Você não acredita no poder que Jesus tem para te libertar. Por isso que você ficou perplexo com uma afirmação dessa. Segundo João, pecar é um acidente. Nós não vivemos no hábito, na prática do pecado. Porque a gente não quer, não é só continuar líder, a gente não quer atrapalhar a nossa intimidade. Porque o pecado reseta, porque o salário é a morte. Eu não quero toda hora resetar os meus níveis de intimidade. Eu quero que seja uma coisa progressiva. Meu Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus, aleluia. Eu recebi demais aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Está vendo? Talvez a grande questão não seja um desânimo. A grande questão não seja uma perseguição. A grande questão não seja uma frustração.
que são fatores que podem estar na sua concepção travando uma guerra em relação à sua liderança. Talvez seja a falta de secreto e de intimidade com o Pai. Não um rito, mas um encontro. Aleluia. É você sair daquele encontro, treinando ter a consciência da presença de Deus a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. E o seu espírito não dorme. Enquanto você estiver dormindo, Ele ministrará no seu espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Há 7 tipos de jejuns, mas tem um, que é o jejum de saudade do noivo. Jesus disse, um dia o noivo será tirado. E então, os amigos do noivo jejuarão. Quando você sair do nível de jejum por necessidades e começar a jejuar por saudade, vai ser uma explosão na sua espiritualidade. Queridos, eu tenho certeza, que eu carrego 2 coisas. Primeiro, é ministrar sobre a paternidade de Deus. Segunda, é compartilhar fome e sede por Ele. Esse mesmo A.W. Tozer que eu citei, ele diz o seguinte: Deus deseja ser desejado. Um dia, um menino levantou a mão, eu ministro no college. No final do ano, ele levantou a mão e disse, pastor, eu entendi. São 3 Ds. É o desejo por Deus, o deleite por Ele e a disciplina. Falei, você já passou na minha matéria. Hoje, esse menino casou com a minha filha. Turma 2 do college. Elton Júnior. Aquele menino ficou 1 ano sem comer carne vermelha. 1 ano e meio, porque a turma dele passou pela pandemia e não conseguiu se formar. Esse menino foi tirado por trás das malhadas. O pai dele é líder de uma igreja em BH aqui com 70 igrejas. Ele lá estava como um anonimato, mas quem carrega, carrega. Eu nunca interferi em nada. O pastor Carlito enxergou ele, sem saber do currículo dele, de história de família. E hoje ele lidera toda a nossa juventude. É aquele menino, cabelinho enrolado, que levantou a mão e disse, eu sei, eu entendi o que o Senhor está tentando trazer para nós. Se tem desejo, tem deleite. Se tem deleite, tem disciplina. Não começa pela disciplina, começa pelo desejo. Quantos querem mais desejo?